Existe um tipo de cansaço que não vem do corpo, vem da mente. Você dorme, mas não descansa. Você tenta se distrair, mas não se alivia. Você sorri por fora, continua em guerra por dentro. E o mais assustador é que, com o tempo, você começa a achar normal viver assim. Normal acordar já cansado, normal pensar demais, normal sentir demais, normal reagir a tudo, normal perder a paz por qualquer coisa, normal deixar a opinião dos outros invadir seu dia, normal carregar culpa, ansiedade, medo, irritação, pressa, comparação, arrependimento, insegurança, mas não é normal, só ficou frequente. E quando o caos vira costume, a pessoa para de perceber que está se perdendo de si mesma. Então, antes de continuar, eu quero te pedir uma coisa muito específica, porque esse vídeo não é só para você ouvir, é para marcar uma decisão na sua vida. Escreve agora nos comentários esta frase: hoje eu retomo o comando da minha mente. Escreve isso com intenção. E se essa frase não traduz exatamente o que você está vivendo, comenta então qual hábito você quer abandonar ou qual mudança você decidiu construir dentro de si a partir de hoje. Porque a paz começa a voltar quando você para de esperar que o mundo mude e decide mudar a forma como sua mente se posiciona diante do mundo. A verdade é que muita gente não perdeu apenas a calma, perdeu o centro, perdeu a soberania interior. Tá viva, tá funcionando, tá cumprindo tarefas, tá respondendo mensagens, está indo para os compromissos, mas já não está no controle da própria vida interna. E quando a mente deixa de ser guiada, ela passa a ser arrastada. Arrastada por lembranças, por medos, por impulsos, por fantasias, por mágoas, por expectativas, por pessoas, por notícias, por comparações, por carências antigas que ainda governam decisões atuais. É por isso que o estoicismo continua tão poderoso, porque ele não foi feito para uma vida ideal. Ele foi feito para uma vida real, para dias difíceis, para emoções intensas, para perdas, para injustiças, para frustrações, para incertezas, para tudo aquilo que ameaça nos tirar do eixo. O estoicismo não promete uma vida sem dor. Ele ensina uma vida sem servidão mental. O primeiro conceito estoico para retomar o controle da mente e recuperar a paz é talvez o mais importante de todos. Distinguir com clareza brutal o que depende de você e o que não depende. Parece simples, mas quase todo sofrimento psicológico desnecessário nasce justamente da confusão entre essas duas coisas. Você sofre tentando controlar a opinião alheia, a resposta de alguém, o passado, o futuro, o tempo das coisas, o reconhecimento que não veio, o amor que não voltou, a crise que apareceu, a injustiça que aconteceu, a forma como os outros agem, falam, sentem e escolhem. E enquanto tenta controlar aquilo que nunca esteve nas suas mãos, você abandona aquilo que sempre esteve. Sua postura, seu julgamento, sua disciplina, seu caráter, sua resposta, sua presença, sua decisão. Epicteto dizia que algumas coisas estão sob nosso encargo e outras não. Quando você esquece isso, a mente vira refém, porque passa a depender de fatores externos para conseguir permanecer em paz. E tudo aquilo que depende do externo se torna instável. Hoje você está bem porque recebeu atenção. Amanhã está mal porque foi ignorado. Hoje se sente forte porque foi elogiado. Amanhã se sente insuficiente porque foi criticado. Hoje tem esperança porque tudo saiu como queria. Amanhã afunda porque a vida contrariou seu plano. Percebe como isso é perigoso? Sua paz vira uma refém do comportamento do mundo. E o mundo nunca assinou compromisso com a sua estabilidade emocional. O estoico aprende uma arte rara: investir energia somente onde há poder de ação. O resto, ele observa, aceita, administra, atravessa, mas não adora, não idolatra, não se ajoelha diante disso. Essa distinção devolve dignidade à mente. Porque quem entende isso para de desperdiçar vida tentando governar o ingovernável. O segundo conceito é entender que não são os fatos em si que desorganizam você, mas a interpretação que sua mente faz deles. Isso é profundo demais para passar rápido. Acontece algo e imediatamente sua mente cria uma narrativa. Não foi apenas uma mensagem que não chegou. Foi a sensação de que você está sendo descartado. Não foi apenas uma crítica. Foi a ideia de que você nunca será suficiente. Não foi apenas um atraso. Foi o presságio de que tudo vai dar errado. Não foi apenas um erro. Foi a conclusão de que você fracassou como pessoa. A mente sem disciplina amplia, dramatiza e personaliza.
Ela transforma episódios em identidades. Transformar um momento difícil em uma definição permanente de quem você é uma das formas mais silenciosas de autossabotagem. Os estoicos insistiam nisso porque sabiam que entre o acontecimento e o sofrimento existe um julgamento. E é nesse julgamento que boa parte da nossa dor cresce desnecessariamente. O problema é que as pessoas costumam confiar demais nos próprios pensamentos apenas porque eles parecem convincentes. Mas nem todo pensamento merece fé. Nem toda sensação revela a verdade. Nem toda angústia é profecia. Nem toda interpretação é realidade. Uma mente cansada exagera. Uma mente ferida distorce. Uma mente insegura inventa ameaças. Por isso, recuperar a paz exige aprender a observar os pensamentos antes de obedecer a eles. Exige perguntar: isso é um fato ou um medo falando? Isso é a realidade ou uma leitura deformada pela minha ferida? Isso aconteceu mesmo? Ou fui eu que completei os vazios com insegurança? Essa pausa muda tudo, porque muita gente não está sofrendo apenas pelo que viveu, está sofrendo pela versão mental que criou do que viveu. E nesse ponto eu quero te fazer um segundo convite de comentário, mais íntimo, mais decisivo. Escreve agora: a paz que eu quero recuperar começa quando eu paro de e completa com honestidade. Talvez seja parar de implorar aprovação. Talvez seja parar de se comparar. Talvez seja parar de voltar onde já doeu demais. Talvez seja parar de sabotar a si mesmo com pensamentos repetitivos. Talvez seja parar de reagir a tudo. Às vezes a frase que você escreve revela a prisão que você precisa romper. O terceiro conceito estoico é não obedecer ao primeiro impulso. A maioria das pessoas perde a paz na velocidade. Não é só o que aconteceu, é a rapidez com que se fundem ao acontecimento. Alguém fala algo e você já reage. Algo dá errado e você já imagina o pior. Uma lembrança vem e você já se entrega ao peso dela. Surge uma provocação e você já quer responder. A ansiedade aparece e você já acredita em tudo que ela diz. A mente impulsiva não governa. Ela explode e depois tenta recolher os pedaços. O estoico treina o espaço entre estímulo e resposta. Esse espaço é sagrado. É ali que mora a liberdade. É ali que você deixa de ser escravo da emoção do momento e passa a agir com consciência. Mas isso exige treino, porque o impulso tem pressa, enquanto a sabedoria tem ritmo. O impulso quer descarregar. A sabedoria quer discernir. O impulso quer vencer a discussão. A sabedoria quer preservar a alma. O impulso quer aliviar a emoção do agora. A sabedoria quer não pagar caro por esse alívio depois. Quantas decisões ruins nasceram de um minuto mal administrado? Quantas relações foram feridas por uma resposta precipitada? Quantas noites foram destruídas por pensamentos aos quais você deu poder instantâneo? Recuperar a paz exige essa força silenciosa de não reagir no mesmo segundo em que algo toca sua ferida. Nem tudo pede resposta imediata. Nem tudo merece sua energia. Nem tudo precisa de confronto. Nem toda emoção precisa virar ação. O quarto conceito é proteger a mente daquilo que a enfraquece. Muita gente diz que quer paz, mas continua se alimentando de tudo que produz agitação. Quer serenidade, mas vive em comparação. Quer clareza, mas passa o dia em excesso de estímulo. Quer profundidade, mas se afoga em distrações. Quer equilíbrio, mas alimenta ressentimento, conversas degradantes, consumo tóxico, vínculos instáveis, ambientes que drenam, hábitos que confundem e uma rotina que impede qualquer recolhimento interior. Marco Aurélio dizia que a alma se tinge com a cor dos pensamentos. Isso é fortíssimo, porque mostra que a mente não é neutra diante do que consome. O que você lê, ouve, assiste, repete, tolera e cultiva está moldando o seu estado interior. Se você se expõe continuamente ao que excita sua insegurança, amplifica sua carência, desperta sua inveja, estimula sua impulsividade e enfraquece seu foco. Não deveria se surpreender quando a paz desaparecer. Não basta querer tranquilidade, é preciso parar de negociar com aquilo que sabota sua lucidez. Há hábitos que não parecem destrutivos à primeira vista, mas corroem a mente aos poucos. O excesso de checagem, a comparação silenciosa, a necessidade de ser visto, o vício em distração, a repetição mental de conversas passadas, a fantasia constante com futuros improváveis, o apego a pessoas indisponíveis, a compulsão por aprovação. Tudo isso vai ocupando espaço dentro de você.
até que sua mente já não tenha mais silêncio para respirar. A paz não volta só com descanso. Muitas vezes ela volta com poda, com corte, com renúncia, com limite. O quinto conceito estoico é aceitar a impermanência. Uma parte enorme da perturbação humana nasce da tentativa de segurar o que a vida não permite congelar. Pessoas mudam, ciclos terminam, corpos envelhecem, fases passam, relações se transformam, planos desmoronam, emoções oscilam. A vida se move o tempo inteiro, mas a mente apegada quer permanência, quer garantias, quer posse, quer estabilidade absoluta, quer controlar a passagem das coisas. E quando a realidade se move, ela chama isso de tragédia, quando muitas vezes é apenas a natureza da existência se manifestando. O estoico não é frio diante da perda. Ele não nega a dor, ele só não transforma a impermanência em ofensa pessoal. Ele entende que sofrer por perder algo é humano, mas exigir que o mundo permaneça imóvel para proteger nossas preferências é infantil. Essa compreensão amadurece a mente, porque você começa a amar sem a ilusão de posse, a viver sem a arrogância da certeza, a valorizar o agora sem tentar aprisioná-lo. A paz cresce em quem entende que nada externo foi prometido para durar para sempre. Quando você tenta fazer do transitório a base da sua segurança, vive com medo. Mas quando aprende a fundamentar sua estabilidade no caráter, na consciência e na presença, as mudanças do mundo deixam de te destruir por completo. O sexto conceito é não entregar sua autoestima à opinião de pessoas desorganizadas. Esse ponto é decisivo, porque muitos sofrimentos mentais nascem da dependência de validação. A pessoa até parece forte, mas por dentro vive esperando ser reconhecida, aprovada, escolhida, elogiada, desejada, confirmada. Basta alguém olhar diferente, responder frio, se afastar, criticar ou não corresponder, e todo o seu centro vacila. Isso é exaustivo e pior, isso é perigoso, porque você passa a construir sua identidade sobre reações externas. Só que as reações externas são instáveis, confusas, limitadas e muitas vezes projetivas. Tem gente que critica por inveja, rejeita por incapacidade emocional, fere por desordem interna, se afasta por medo, desvaloriza o que não consegue sustentar. Então, por que a voz de alguém perdido teria mais autoridade sobre sua identidade do que sua própria consciência? O estoicismo devolve essa pergunta como uma bofetada de lucidez. Nem toda rejeição é uma sentença. Nem toda crítica é uma verdade. Nem toda ausência é prova de desvalor. Às vezes o outro não soube reconhecer, porque também não reconhece a si mesmo. Às vezes você não foi pouco, apenas esteve diante de alguém incapaz de lidar com a verdade, com a profundidade, com a presença, com a integridade. Quando você amadurece esse ponto, para de correr atrás de espelhos quebrados, esperando encontrar neles uma imagem nítida de si. E isso devolve uma paz imensa. O sétimo conceito estoico é transformar a adversidade em treino. Essa talvez seja uma das marcas mais bonitas da mentalidade estoica. Em vez de perguntar apenas por que isso aconteceu comigo, o estoico aprende a perguntar o que isso exige de melhor em mim. Isso muda tudo, porque tira você da posição de vítima passiva e coloca em um lugar de responsabilidade interna. Não responsabilidade no sentido de se culpar por tudo, mas no sentido de reconhecer que, mesmo diante do inevitável, ainda existe uma resposta possível. Ainda existe postura, ainda existe escolha, ainda existe virtude. A dor pode revelar o quanto você dependia de algo. A frustração pode revelar o quanto sua paz estava mal posicionada. A rejeição pode revelar feridas antigas que precisavam ser vistas. A perda pode revelar a força que você nunca precisou acessar antes. O problema não é a adversidade em si. O problema é quando ela encontra uma mente que só sabe lamentar e não sabe aprender. Quem transforma toda a dor em identidade enfraquece. Quem transforma a dor em observação profunda amadurece. Isso não significa romantizar sofrimento. Significa não desperdiçá-lo. Porque existem dores que não vieram para destruir você. Vieram para quebrar a ilusão sob a qual você vivia. O oitavo conceito é praticar a disciplina emocional acima da emoção momentânea. Hoje muita gente foi ensinada a seguir tudo o que sente, como se sentir intensamente fosse sinônimo de verdade. Mas intensidade não é bússola. Existem sentimentos legítimos que não devem liderar decisões. Sentir raiva não significa que você deve atacar. Sentir medo
não significa que deve recuar. Sentir carência não significa que deve aceitar migalhas. Sentir culpa não significa que esteja errado. Sentir vontade não significa que seja bom. A mente desgovernada idolatra a emoção do instante. A mente treinada respeita a emoção, mas não se ajoelha diante dela. Isso é maturidade. É entender que você pode acolher o que sente sem se tornar servo do que sente. O estoico não nega a emoção. Ele a educa. Ele sabe que a paz não nasce de nunca sentir, mas de não perder a direção por causa daquilo que sente. Quantas vidas são arruinadas porque a pessoa transformou emoções temporárias em decisões permanentes? Quantos vínculos foram destruídos por falta de contenção? Quantas oportunidades foram perdidas porque o medo falou mais alto? Quantas recaídas aconteceram porque a dor do momento pareceu mais convincente que a verdade construída com esforço? Recuperar a paz exige suportar o desconforto de não obedecer imediatamente à emoção. E esse tipo de força é raríssimo. O nono conceito estoico é lembrar todos os dias quem você quer ser, não de forma teatral, não como frase bonita, mas como princípio de identidade. Uma mente sem direção se torna presa fácil do mundo. Qualquer opinião a abala, qualquer desejo arrasta, qualquer medo a domina, qualquer prazer a compra. Mas quando você tem clareza do tipo de pessoa que decidiu ser, muitas confusões perdem a força. Marco Aurélio fazia isso o tempo todo. Ele voltava a si, relembrava sua natureza, seu dever, sua postura, seus valores. Não porque fosse perfeito, mas porque sabia que a mente precisa ser chamada de volta. Você também precisa disso. Precisa se perguntar com frequência: quem eu estou me tornando com os hábitos que repito? O que estou permitindo ocupar meu espírito? O que tenho tolerado em nome de carência? O que tenho sacrificado em nome de aprovação? O que estou fazendo comigo quando aceito viver tão distante da minha verdade? A paz não é apenas ausência de conflito, é alinhamento interno. É quando sua consciência deixa de travar guerra contra a pessoa que você está se tornando. Enquanto você vive em contradição consigo mesmo, dificilmente terá serenidade profunda. Pode ter distração, alívio, anestesia, mas paz não. E o 10º conceito estoico é compreender que paz não é um prêmio que chega no fim do caos. Paz é uma prática construída no meio dele. Muita gente diz que vai se acalmar quando resolver todos os problemas, quando tiver dinheiro suficiente, quando encontrar a pessoa certa, quando sair daquela fase, quando for reconhecida, quando se curar totalmente, quando o ambiente melhorar, quando os outros mudarem. Mas essa lógica cria uma armadilha, porque faz da paz uma recompensa externa. E o estoicismo desmonta isso. A paz real não nasce quando o mundo se organiza perfeitamente. Ela nasce quando sua mente aprende a não depender da perfeição do mundo para permanecer firme. Isso não significa viver sem tristeza, sem luta, sem momentos difíceis. Significa que o centro da sua vida não fica mais exposto a cada vento. Significa que dentro de você começa a surgir um lugar mais sólido do que as circunstâncias. Um lugar onde você não precisa vencer toda a batalha para continuar inteiro. Um lugar onde você não precisa ser compreendido por todos para continuar digno. Um lugar onde você não precisa controlar tudo para continuar em paz. Isso é força interior. Isso é soberania. Isso é liberdade emocional. Talvez o grande drama da vida moderna seja este: as pessoas estão cada vez mais estimuladas por fora e cada vez mais abandonadas por dentro. Sabem muito sobre o mundo, mas pouco sobre a própria mente. Reagem a tudo, mas compreendem pouco. Opinam muito, mas governam pouco a si mesmas. E o resultado é uma geração cansada, acelerada, fragmentada, sensível ao excesso, dependente de validação, sedenta de paz, mas ainda presa aos mecanismos que sabotam a própria paz. O estoicismo entra justamente aí como uma reconstrução da autoridade interior. Ele lembra que sua mente não foi feita para ser arrastada por tudo o que acontece. Foi feita para discernir, escolher, suportar, renunciar, permanecer, compreender e agir com nobreza, mesmo quando o mundo perde a forma. Então, se hoje sua mente está cansada, confusa, tomada por ruído, medo, culpa, raiva ou excesso de pensamento, talvez este seja o momento de parar de procurar a paz apenas do lado de fora. Talvez a paz que você quer não esteja na mudança imediata das circunstâncias, mas na reconstrução silenciosa da sua postura. Talvez você não precise de mais estímulo. Talvez
precise de mais verdade, mais sobriedade, mais limite, mais observação, mais presença, mais comando sobre si mesmo, porque no fim, retomar o controle da mente não é se tornar uma pessoa fria, é se tornar uma pessoa lúcida. Não é parar de sentir, é parar de ser governado por tudo o que sente. Não é endurecer, é se fortalecer por dentro. Não é fugir do mundo, é aprender a permanecer inteiro dentro dele. E eu quero terminar te lembrando uma coisa que talvez você precisasse ouvir hoje. Nem tudo em você está perdido. Talvez esteja apenas desorganizado. Talvez sua paz não tenha morrido. Talvez só tenha sido soterrada por excesso, por dor, por hábitos errados, por vínculos confusos, por pensamentos sem vigilância. E o que foi soterrado pode ser desenterrado. O que foi enfraquecido pode ser fortalecido. O que foi abandonado pode ser retomado. Mas isso exige decisão, exige prática, exige coragem de olhar para a própria mente e parar de chomela de destino quando em muitos momentos ela tem sido apenas um território sem governo. Se esse vídeo falou com você de verdade, comenta a sua frase de virada, porque eu quero ler aquilo que você decidiu não aceitar mais dentro da sua própria mente. Curte este vídeo para que mais pessoas encontrem esse tipo de clareza em um tempo de tanto ruído. Compartilha com alguém que esteja precisando retomar o próprio centro. E se você quer continuar fortalecendo sua mente, amadurecendo emocionalmente e aprendendo a viver com mais lucidez, disciplina interior e paz real, se inscreve no canal, porque existe uma força que o mundo não consegue roubar de alguém que finalmente aprendeu a governar a si mesmo.